Pessoal, hoje nós vamos tratar de um resumo geral que a gente vai fazer sobre flip-flops, essa parte 5 do nosso trabalho com lógica sequencial. Primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês, um circuito muito interessante que eles chamam de debouncing. Basicamente, o que ele significa? Ele significa o seguinte, que quando atuarmos em uma chave, por exemplo, como essa que aqui está, certo? Nós temos uma chave e a gente quer ligar ela, por exemplo, de A para B. Pode ser, por exemplo, uma chave do teclado, tá? E é isso que a gente quer fazer, por exemplo. E o que acontece quando a gente tem um dispositivo mecânico? O dispositivo mecânico ele tem uma espécie de um ricochete. Em outras palavras, quando eu aperto uma chave, ela tem uma espécie de uma mola. Ela tem uma mola, né? Vocês podem verificar no teclado, eles têm uma mola para cada tecla, que faz que na hora que a gente aperte, o contato se faça e desfaça inúmeras vezes. E para a gente, quando estiver digitando, a gente não entrar numa situação do tipo, eu digito a letra K, por exemplo, e aí sair ela múltiplas vezes, a gente faz esse circuito que chama de circuito de debouncing. Como que ele funciona? Então imagine, por exemplo, que ele está no seu estado de repouso, no qual o set, ele por exemplo, tem o sinal 0. Como que eu sei que o sinal que está na entrada dele é 0? Se a chave estiver no A. Essa é uma das perguntas, né? Então, o primeiro ponto que vocês olham é o seguinte. Se nada estiver na entrada B, que está ligada no sinal de set, então o potencial, ou seja, o nível lógico que tem nessa entrada aqui desse LED, ele é 0. Por quê? Porque eu tenho esse resistor aqui. Então, basicamente, esse é o sinal que aqui está. Agora, se eu olho para a entrada A, aqui eu tenho mais V, ou seja, o nível lógico 1. E aí que, como eu tenho um nível lógico 1, o R está alto. Então é isso que acontece aqui. Então o R está alto e o S está baixo. Só que o que vai acontecer? A gente pode, por exemplo, tentar apertar essa tecla aqui, ela nem fez o contato ainda, né? Então isso o que acontece? Na hora, assim, eu estou titubeando, e aí o que acontece? Ela não chega exatamente a como está para S. Em outras palavras, essa chave ela só solta aqui um pouco. O que acontece? Ela ficou bouncing, né, que é tipo quicando. Ela fica quicando e a saída aqui, que é o sinal que a gente quer, ela não registra isso, certo? Esse é um estágio inicial na hora que a gente desfaz o contato, ou seja, ela está saindo da posição A e vai até a posição B. Então aqui ela está aquele momentinho na hora que ela desfaz o contato, ela ricocheteia ou quica algumas vezes, aqui quicou umas 3 vezes, mas nada no sinal Q. Agora ela está transitando até a posição B. Na hora que ela bate a primeira vez no B, certo? Ou seja, na hora que ela encosta no B, isso ela não faz de uma vez. Ela liga, desliga várias vezes, certo? Mas na primeira vez que ela encosta, ela comuta o estado de Q de 0, que era o anterior, porque a gente tinha o reset alto, para o estado 1. Então, quando a gente digitar no teclado, é isso que acontece. Então, vocês percebem que essa aqui é uma das aplicações que a gente tem para esse tipo de circuito. Vamos agora fazer uma revisão de tudo que a gente aprendeu, então. A gente tem, em primeiro caso, aquele caso de uma LED RS mestre-escravo, ou seja, a gente consegue impedir, né, que a informação se propague digamos, da entrada do sinal para frente através desse gating que a gente coloca do mestre-escravo. Por quê? Porque quando o mestre está funcionando, o escravo não está, e vice-versa. A gente tem essas duas portas AND, lembrando que em algumas implementações de circuito, a gente às vezes aparecia com uma porta NOR, mas aí o S era barrado, e o R também era barrado, e o clock também era barrado. Ou seja, a gente aplica De Morgan, e no fundo a gente tem esse AND, que nada mais é do que uma porta que controla ou não a entrada de dados nesse primeiro LED. Certo? E a análise temporal ela mostra isso. Quando eu tenho clock alto, ou seja, eu deixo o sinal que está em P ficar ativo e aí passa para Q, certo? Ou seja, vamos lá dar uma olhada. Então a gente tem o sinal em P que aqui está, ele fica
configurado, né? Aqui é a forma como ele é colocado. E ele está habilitado, porque aqui eu tenho o clock, que é o que habilita o sinal entrar em key, em S2, né? O que está em P é o que passa para S2, mas o sinal que está no S, esse que aqui está, ele não entra, certo? Ele não entra dentro desse flip-flop, ou seja, o P, aqui por acaso, o P está registrando algum sinal anterior, né? A gente não sabe o que é que tinha colocado antes. Então vamos esquecer isso aqui por enquanto. Vamos olhar só o primeiro ciclo do relógio, né? Como eu tenho o clock baixo, ou seja, ele habilita nesse primeiro momento que o que eu coloque em S saia para P, tá certo? Então é assim que ele funciona. Por quê? Porque o que conta aqui na entrada do mestre é o clock barra, ou seja, o S passa para P. Por isso que o Q, aqui nesse caso, né, no início do clock, ele está em 0, ele não habilita o escravo. Eu tinha me confundido no início da explicação, mas é bom até para a gente ver que às vezes a gente se engana, né? Então vocês percebam que o clock baixo, ele não habilita o escravo e ele habilita o mestre. Isso faz com que o sinal de C passe para P de imediato. A partir do momento que o clock desce, o clock desceu, isso significa que o clock barra desceu, significa que agora eu desabilito o mestre e habilito o escravo. E aí o que tem em P passa para Q. Então é dessa forma que a gente faz. Ou seja, o mestre-escravo ele faz com que o sinal ele só seja mostrado na entrada quando o clock está baixo, ou seja, por exemplo, nesse caso aqui, ele amostrou nesse momento, né? Ou seja, quando o clock está baixo, ele amostra o sinal e ele impede que o sinal saia propagando sem nenhum controle. Vocês percebam que ele é atualizado, digamos assim, a cada ciclo do clock, tá certo? Ou seja, ele não é a cada semiciclo, ele é a cada ciclo, porque eles operam em contraposição. Quando o clock de um está alto, no outro está baixo e vice-versa. Por isso que a cada ciclo do relógio, e não cada semiciclo, a gente tem uma atualização do sinal na saída. Então esse é o latch tipo RS mestre-escravo. Esse aqui é um latch chaveado. Veja que ele não é mestre-escravo. O que a gente tem? A gente tem um gate aqui que ele habilita, e aqui a gente elimina aquele caso onde RS pudessem ser o mesmo sinal. Ele aqui também é chamado do latch transparente. Por quê? Porque ele só deixa passar o sinal para que na hora que esse gate está habilitado, ou seja, ele não tem a estrutura mestre-escravo. Esse é o problema dele. Problema não, é a característica dele. Ele não deixa o sinal passar quando o clock está baixo, ou o gate está baixo, mas quando ele está, ele deixa passar tudo. Depois a gente estudou esse caso, na hora que a gente concatena, ele é muito semelhante, né, ao caso do mestre-escravo. Por quê? Porque quando o clock está baixo no primeiro latch, transparente, ele está alto no segundo, certo? E se ele está baixo no primeiro, né, nesse primeiro caso aqui, certo? O que vai acontecer? Eles operam novamente em contraposição, ou seja, quando aqui estiver alto, ele aqui trabalha baixo, ou seja, ele não está habilitado. E assim, quando o clock estiver baixo, ele está habilitado no primeiro e não está habilitado no segundo. Dessa forma, a gente consegue fazer com que ele chaveie apenas pela borda, tá certo? Nesse caso aqui, a borda que nós temos, né, se vocês prestarem atenção, é a borda descendente, tá certo? Ou seja, eu tenho o sinal no gate é alto, o que significa o gate 1 é alto, certo? Desculpe, ascendente, porque o sinal no gate 2 está baixo e ele sobe, ou seja, sempre quando a gente tem aqui está escrito aqui, né, uma borda ascendente, ou seja, sempre quando a gente tem uma transição do clock de baixo para alto, ele comuta, certo? Então é um caso interessante porque ele, enquanto não estiver comutando, ele não atualiza em nada. Vocês podem perceber aqui, nada passa, porque ele não está comutando nada. Aí a questão é, por que nesse caso ele faz? Por que, e no RS não? Porque aqui a gente interconectou, né? O R e o S,
através daquele inversor. E com isso, nunca R e S têm o mesmo sinal. Aqui, novamente, né, a gente está olhando a diferença, né, do caso. Aqui tem uma borda ascendente, esse aqui é uma borda descendente, e a forma como a gente examina ele, a estrutura temporal. E a equação que o descreve é essa, né? O Q mais vai ser igual ao D. Aí a gente tem um outro, esse aqui eu ainda não tinha trazido para vocês, é o chamado flip-flop JK. A gente vai fazer um exemplo dele mais lá na frente, na hora de fazermos contadores. O que ele faz? Ele não é muito mais utilizado atualmente, mas ele tem uma propriedade muito interessante, que é a seguinte: quando eu faço o estado, ele é praticamente idêntico a tudo que a gente viu anteriormente, né, o R e o S, né, mas ele tem um caso curioso no qual a gente atribui uma função para quando J e K forem iguais a 1. Lembrando anteriormente que quando a gente tinha 1 e 1, naquele caso RS, era uma situação proibida. Nesse caso, a gente utiliza essa propriedade para que quando quando J e K sejam iguais a 1, a gente comuta o estado de Q. Ou seja, se vocês observarem aqui, quando J for igual a 1, Q mais passa a ser Q barra. Certo? Ele faz isso aqui. Certo? J igual a 1 e o K barra também, tá vendo? Então a gente tem o J e K barra. Então aqui o J e o K barra faz com que o Q mais seja sempre igual ao Q barra. Então ele comuta. E as demais situações são aquelas que a gente observou. Essa é uma propriedade interessante dele. Como é que ele é internamente? Internamente, o que nós fazemos é a gente puxar aqui, percebam bem, eu pego o sinal de Q barra e jogo nessa outra entrada aqui, pego o sinal Q e jogo nessa outra entrada. Lembrando que isso vai ser aquele caso onde J e K forem iguais a 1. Então é a forma como a gente utiliza. Novamente tem uma estrutura mestre-escravo, certo? E ele é pouco diferente daquele let RS, mas ele é muito útil, muito interessante também, e a gente vai ver ele mais uma vez lá na frente. Então vamos dar um repasse em tudo. As características dos flip-flops. A gente tem o caso do reset, ou seja, a gente seta o estado em 0, no caso daquele RS. Ele pode ser síncrono, certo? Quando a gente tem um clock, e aí ele vai atualizar, né? Ou seja, ele atualiza quando chega a próxima transição do clock. Ele pode ser também assíncrono e ele não espera pelo clock, né? Aquele caso, por exemplo, do LED transparente é um caso, bom, se a gente considerar que o clock é o sinal de gate, aí ele passa a ser síncrono também. Mas temos outras situações nas quais não temos o clock. Aí ele é muito rápido, mas ele é perigoso por conta disso. A gente não tem nenhum controle da estrutura temporal. O set, o preset, é quando a gente coloca o set igual a 1. Certo? Às vezes tem o P, e o P era aquele caso onde a gente tem um mestre escravo. De novo, a operação no modo síncrono, né? Ele vai colocar o D novo, vai ser igual ao D antigo ou S. Certo? Por quê? Porque se for D, ele sempre vai garantir que S seja o novo estado, que é 1. Quando a gente usar ambos set e reset, né? O D novo, por exemplo, tem essa situação, né? no qual a gente considera, né, o caso, por exemplo, se eu tiver um reset igual a 1, né, aqui a gente tem que ter ambos, né? A gente consegue, no caso, R igual a 0, então a gente tem reduz a mesma expressão, desse caso síncrono, certo? Ou a gente pode ter, e aí no caso de set igual a 1, naturalmente a gente vai ter D novo igual a 1, ou a gente pode ter uma situação na qual a gente reinicializa ele, certo? Esse aqui é um caso no qual a gente pode reinicializar esse flip-flop, certo? É interessante a gente pensar numa capacidade de entrada seletiva, ou seja, habilitar ou carregar entradas. A gente vê alguns flip-flops com load ou enable, né? A gente aí faz um multiplexador na entrada
E o load pode ou não substituir a redefinição, definição, certo? Ou set ou reset. Geralmente o RS tem que ter prioridade. Lá na frente, quando a gente olha em contadores, o load é um caso interessante. Por quê? Por que a gente quer separar a questão de RS e o load? Porque às vezes você tem um contador e aí cada elemento de um contador, a gente vai ver isso, ele pode ser carregado individualmente, diferentemente do caso do RS. A fiação que conecta o RS às vezes já é embutida. Então é interessante a gente ter uma entrada adicional de load. E outra característica são os resultados complementares, que é I que é barra. Então, resumo. No desenvolvimento do flip-flop tipo D, ele é sensível a nível e ele é utilizado nesses circuitos integrados personalizados. Ele pode ser disparado por borda, né? E quando ele é utilizado nesses circuitos lógicos programáveis. Ela é uma excelente escolha para registradores, um dos tópicos que a gente vai ver no próximo módulo, para armazenar dados, um caso que a gente utiliza. Historicamente, o JK era popular, mas não é muito usado, como eu mencionei. É muito semelhante ao RS, só que a gente utiliza a entrada 1, né, do RS, ou seja, o JK, como está a saída. Ele pega a saída, vai ser igual ao Q barra. Ou seja, o Q novo passa a ser o Q barra. Ele era bom, né, nos dias de TTL, SSE, Small Scale Integration, hoje a gente já está em ULSI, né, Ultra Large Scale of Integration. Não é uma boa escolha para PAL e PLA. E a gente sempre pode implementar ele utilizando o flip-flop tipo D. Né? É possível isso. E aquela questão das entradas de preset e clear, elas são desejáveis em flip-flops, porque a gente possa, né, quando tivermos circuitos mais complexos, ajudar na inicialização ou definir o sistema para um estado conhecido. A gente vai ver também a questão do string cipher, que é um caso no qual a gente gostaria de definir um estado conhecido, então ele é interessante também. Então, com isso, a gente faz o resumo de toda essa matéria sobre flip-flops. Eu agradeço a atenção de vocês.